Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos muito felizes em poder fazer parte da sua noite, estar aí na sua casa com vocês. Nós queremos, em forma de unidade, orar com vocês e declarar que Jesus é quem nos guia, é quem nos direciona. E nesse mesmo espírito de unidade, eu gostaria que você aí pudesse fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, e eu gostaria de orar com vocês. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és bom, a todo tempo Tu és bom. Nós colocamos aqui nessa noite nossas vidas e nosso coração nas Tuas mãos e pedimos, Pai, que através dessa palavra de hoje o Senhor venha falar aos nossos corações e que sejamos, Pai, um solo fértil para Tua boa semente, que ela venha germinar e dar bons frutos. Sim, Pai, nós queremos Te adorar e Te glorificar pela nossa vida e nossos comportamentos, Pai. Fale aos nossos corações e transforme, Pai, a nossa vida pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Cordeiro imolado, seu sangue derramou.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Olá, seja bem-vindo ao Casa TV. Estamos realizando nossos cultos de forma online devido ao decreto. Queremos de forma responsável diminuir os casos na nossa cidade. Por isso, se possível, fique em casa. Seja responsável, cuide de você e das pessoas que você ama. Os nossos cultos vão acontecer nas quartas-feiras às 20 horas. Fique atento, o horário mudou para as 20 horas. E no domingo continuamos normalmente às 19 horas também online. Compartilhe as nossas lives com seus amigos e familiares, elas têm abençoado muitas pessoas. Toda segunda, quarta e sexta nós estamos fazendo os nossos devocionais.
Por isso, siga as nossas redes sociais e esteja atualizado. Fique com a nossa agenda de agosto. Se tudo ocorrer dentro da normalidade, os nossos cultos presenciais voltam no dia 5 de agosto, às 19h30, na quarta-feira. Manteremos a ceia no dia 9/8, tanto de manhã como à noite. E no dia 15, sábado, encontro para casais às 19 horas. A nossa reunião de obreiros foi transferida no dia 23/8, no domingo, às 10 horas. E lembre-se, para os nossos cultos presenciais, reserve a sua presença pelo aplicativo Simpla ou entre em contato conosco. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa secretaria. Casa de Oração para Todos os Povos. Uma igreja presente no seu tempo e na sua história. Reforçando alguns anúncios, no mês de agosto tivemos algumas alterações em nossa agenda. Se tudo permanecer conforme acordado, nós iremos manter. Caso contrário, iremos informar em nossas redes sociais. E toda segunda, quarta e sexta-feira nós temos o nosso devocional às 8h30 da manhã. Se você não conseguir assistir às 8h30, nós iremos salvar eles no IGTV. Então vocês podem assistir em outro horário e também compartilhar com alguns amigos. Temos também o nosso Celeiro do Amor. É um ministério em nossa igreja que trabalha com a doação de alimentos. Então, se você sentir no seu coração de trazer alguns alimentos para a nossa igreja, nós estaremos recebendo esses alimentos de terça a sexta-feira, das 14 às 18 horas. É importante ressaltar que nas últimas semanas nós tivemos uma grande procura por esses alimentos. Então, o nosso Celeiro do Amor deu uma diminuída nos estoques. Se você puder ter essa compaixão e puder vir a trazer alguns alimentos para a igreja, nós ficaremos muito felizes e tenho certeza também que as famílias que receberem esses alimentos agradecerão. E olha só que legal, o Ministério de Casais aqui da Casa de Oração está lançando uma série chamada Casamento Inabalável. Uma série que vai contar com 8 vídeos, irão ser postados toda quinta-feira aqui em nosso canal de YouTube. E temos também nosso pequeno grupo, chamado PG. Nós há 2 semanas não estamos mais fazendo encontros presenciais, estamos fazendo encontros online. Então, se você ainda não faz parte dos PGs, entre em contato com nossa secretaria ou em nossas redes sociais e faça parte você também. E como é importante também nós sermos fiéis e poder ofertar na casa de Deus. Tem uma passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, está em Gálatas 3:26. Fala assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Essa palavra, ela condiz muito com o último culto que tivemos no último domingo e fala sobre fé. Nós entendemos que fé, pela palavra grega, está ligada com o mesmo significado de fiel, de fidelidade. Nós entendemos que precisamos ser fiéis, não só em partes, mas fiéis em tudo. Então, eu deixo essa palavra para você que tem o seu coração disposto a compartilhar na casa de Deus e poder ajudar nossa comunidade. E nesse momento, então, nós queremos deixar aqui uma oportunidade para você estar ofertando. Embaixo aqui tem as nossas contas bancárias e também o QR Code do PicPay. Se você ainda não tem o interesse de participar, de colaborar conosco através das contas e do QR Code PicPay, nós estaremos de terça a sexta-feira aqui na recepção da igreja, esperando por você que deseja contribuir de forma física, das 14 às 18 horas. Então agora eu gostaria de fazer uma oração para agradecer essas ofertas. Pai, agradecemos àquele que teve o coração generoso e disposto a ofertar na tua casa e declarar, Pai, que tudo que temos é teu e tudo que recebemos é teu também, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a quem administrar esses valores
e que venha ser usado para edificação do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem agora com a última mensagem da série Siga-me. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Deus abençoe. Seguir a Jesus vai além de reconhecê-lo como Salvador. Seguir a Jesus implica em reconhecê-lo como Senhor. Jesus é meu Senhor. Ele é não apenas o meu Salvador. Ele não morreu na cruz apenas para me perdoar os pecados, mas também para me dar nova vida e governar a minha vida. Homens e mulheres que vão seguir os princípios dele, que vão largar, tirar a armadura e jogar no chão e dizer: Senhor, eu quero te seguir e nada pode me impedir de te seguir. Seguir a Jesus é viver na sua presença, é viver com Ele e para Ele. Seguir a Jesus é viver de forma integral, na totalidade. Foi descortinado a nós porque pessoas lá atrás creram e encararam esse chamado de seguir a pessoa de Jesus Cristo. Precisamos pedir para o Senhor que Ele nos conceda sabedoria e discernimento espiritual, para que tudo aquilo que vem aos nossos ouvidos, nós venhamos a saber discernir aquilo que vem ou aquilo que não vem da parte de Deus. Seja feita a tua vontade aqui e agora, como ela é feita no céu. Então, se eu e você cremos que no céu não há enfermidade, nós podemos dizer: eu vivo o reino de Deus aqui e agora, e eu rejeito a enfermidade no meu corpo, porque a enfermidade é consequência da maldição do pecado. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu tomo posse da vida de Deus e mando embora do meu corpo, da minha casa, da minha família, toda enfermidade e toda praga que não procede do reino de Deus. Afinal, aceitar o desafio do Mestre, siga-me, não diz respeito apenas à certeza da salvação. Implica também a missão de carregar a própria cruz. Queremos entender as implicações de seguir os seus passos e dizer sim a Jesus. E descobrir juntos, nas Escrituras, o que significa siga-me. Boa noite, irmãos, paz de Jesus. É muito bom estar com vocês durante esta noite, momento de nós louvarmos e adorarmos a Deus e também ouvirmos a sua palavra. Antes de poder dar início à nossa reflexão, ao nosso momento de meditação da palavra de Deus, concluindo também a nossa série de mensagens, Siga-me, eu gostaria de deixar registrado aqui a minha gratidão. Gratidão por todos aqueles que se comprometeram a doar, a se entregar em doação, servindo nas necessidades que nós disponibilizamos nessa semana por meio do Instagram e também alguns grupos do WhatsApp. Nós temos nesse período auxiliado muitas pessoas e o nosso estoque de alimentos ele estava zerado por tantas necessidades que surgiram diante de nós, mas de pronto, quando nós lançamos as necessidades aos irmãos, houve uma resposta imediata e nós certamente vamos poder ajudar e contribuir com muitas pessoas que estão batendo a nossa porta. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue derramando sobre a sua vida e nós estaremos aqui empenhados em servir a comunidade em amor como Jesus deixou, graças ao seu apoio e à sua dedicação. Muito obrigado. Nós, como eu disse, estamos concluindo a nossa série de mensagens e hoje, como tema da mensagem, eu gostaria de estabelecer um conceito e uma ideia de que seguir a Jesus é um grande desafio. Portanto, como tema desta mensagem nessa noite, eu deixaria a vocês: aceite o desafio ou o grande desafio. Nós temos dito que aceitar a Jesus
é a melhor e maior decisão que uma pessoa pode tomar na vida. Seguir a Jesus é a maior de todas as aventuras e servi-lo é a maior de todas as realizações. E nesses dias que nós estivemos aqui empenhados, estudando sobre estas implicações do que significa seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, tomar a cruz e segui-lo, não apenas andar atrás dele ou apenas imitá-lo, mas ser exatamente assim como ele é, a sua natureza. Nós fomos tremendamente abençoados e enriquecidos acerca destas reflexões. E hoje eu quero aplicar este conceito, que seguir a Jesus para nós, quanto seres humanos, é um grande desafio. Seguir a Jesus na íntegra é uma tarefa tão difícil e um grande desafio. Seguir a Jesus na essência para nós, como cristãos, é uma proposta de crer e depender no Senhor, de viver uma vida e trilhar um caminho de dependência, onde o nosso ego, o nosso eu, ele cai por terra e o Senhor governa as nossas vidas. É mais do que um convite para ser um cristão vitorioso ou um chamado à prosperidade, um chamado a sermos pessoas abençoadas. É um chamado a negar a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz. É um convite à morte do eu, é uma renúncia do nosso ego, implica em uma entrega total, assim como ele se entregou por nós. Por isso que eu digo que seguir a Jesus é um grande desafio. E nós estamos sendo desafiados todos os dias. Quando lemos a palavra, estamos sendo desafiados. Quando ouvimos a palavra, estamos sendo desafiados. Quando dobramos o nosso joelho em oração, estamos sendo desafiados a ser assim como Ele é e trilhar este caminho de entrega total ao Senhor. Os textos que nós temos meditado, eles nos falam sobre isso. E como todos os outros dias, eu gostaria de deixar aqui o texto de Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 22. Mateus capítulo 4, versículo 18 nos diz o seguinte: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Ou seja, eles estavam aqui trabalhando, eles estavam cuidando das suas vidas, eles estavam projetando acerca dos seus negócios, eles estavam ocupados. Mas então Jesus disse a eles no versículo 19: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. No versículo 20 diz, versículo 21, e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E aqui nós vemos que Jesus, então, ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus. Diz que a multidão se admirava do seu ensino e muitas outras pessoas o seguiram. Diz aqui que ele curou toda sorte de enfermidade, libertou pessoas de espíritos malignos. O fato é que não apenas os discípulos, mas grande parte daquelas pessoas que foram abençoadas deixaram as suas vidas e seguiram a Jesus. Então, é um grande desafio. Jesus chamou os seus discípulos não apenas a acompanhá-lo em uma trajetória. Jesus chamou os seus discípulos a uma jornada de crescimento e aperfeiçoamento. E como nós vimos, eles toparam esse desafio. Eles encararam este desafio. E é interessante abrir um parêntese aqui e entendermos que esse desafio não implicava apenas aos discípulos. Jesus também enfrentou diversos desafios
na sua trajetória aqui na terra. Quando ele pisou aqui na terra, já no início da sua caminhada, já tentaram matar todos os meninos, e ali ele foi perseguido pelas autoridades com aquele decreto de matar as crianças. Então ali o seu pai e a sua mãe já estavam correndo, passando por todo um processo de desafio. E depois nós vemos no início do seu ministério que Jesus, então, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, não por Deus, mas ser tentado por Satanás. Ali então ele é desafiado, ele é afrontado nas suas necessidades por Satanás, e ele é tentado. Então Jesus, ele nos apresentou uma forma clara de nós vencermos e superarmos os desafios. Jesus venceu o desafio da tentação do deserto pela palavra. Jesus declarou a palavra, e declarando a palavra, ele se tornou vencedor. Há exemplo de como deveria ter feito o povo de Israel no deserto. Há exemplo como deveria ter feito Adão no Éden, e muitos outros que Deus havia chamado e proposto esse desafio para ser uma bênção na terra. Então Jesus, ele venceu esse desafio da tentação do deserto. Nós vamos observando, estávamos lendo Mateus, e se você correu a sua Bíblia para Mateus capítulo 12, nós vemos que Jesus, ele passou por outro grande desafio, que foi enfrentar a oposição dos fariseus. Os fariseus, de tempo em tempo, eles vinham afrontando a Jesus, desafiando a Jesus. E aqui em Mateus capítulo 12 nós vemos que eles então começam a acusar a Jesus acerca dos milagres e prodígios que Jesus vinha fazendo, expulsando inclusive demônios. Eles diziam que Jesus estava fazendo isso em nome de Beelzebu, em nome do diabo, que essa era uma autoridade que não poderia ser algo de Deus. Então eles estavam blasfemando contra o próprio Jesus. Em outra oportunidade também, nós vemos logo na sequência que eles se apresentam a Jesus e eles pediam a Jesus um sinal, dizendo: mostra-nos um sinal dos céus. Nós queremos ver um sinal que comprove que você realmente é um profeta. Eles de tempo em tempo também ficavam não apenas questionando os seus ensinos, mas também tentando colocá-lo à prova. Colocando, na verdade, ele à prova, tentando encontrar alguma coisa em que pudessem pegá-lo e pegá-lo no contrapé, ou até mesmo ter alguma coisa que pudessem condená-lo ou acusá-lo. Jesus sofreu oposição dos fariseus. E nós vemos que Jesus, ele na sua caminhada, ele continuou sofrendo oposições da parte do inimigo. Ele sofreu no seu corpo como homem as angústias da morte, mas ele não se deixou vencer. Ele foi até o fim por amor a mim e a você. Nós, seguindo a continuidade da leitura, no capítulo 13 nós vemos que Jesus então ele relata algumas parábolas que vão nos definir um pouco acerca do reino de Deus e como que uma pessoa pode fazer para entrar ou adentrar a este reino de Deus. E nós vemos ali então que Jesus ele é rejeitado na sua própria terra. E é muito provável que essa rejeição ela não veio por pessoas estranhas, apenas por vizinhos. É muito provável também que essa rejeição ela foi algo evidente entre até os próprios parentes de Jesus. Embora todos os sinais que ele vinha evidenciando e demonstrando por meio das suas obras, esses sinais não foram suficientes. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos, pelos seus amigos, por seus parentes. No capítulo 14 já nós temos ali evidenciado a morte de João Batista, e nesse relato nós vemos que João Batista, Herodes, que ele pediu para cortar a cabeça de João Batista a pedido da sua mulher, ele estava acreditando que Jesus ele pudesse ser uma encarnação de João Batista. Então nós vemos aí que Jesus, ele já desde o início do seu ministério, ele sofria perseguição e risco de vida, da mesma forma que o próprio João Batista, ao se opor à forma como Herodes e a sua esposa conduziam a sua vida. Então nós vemos que Jesus, ele sofreu grandes desafios em várias esferas da sua caminhada, do seu ministério. E nós, seguindo a leitura que nós estamos fazendo aqui, ou esse apanhado desse contexto
nós podemos perceber que logo depois nós tivemos a multiplicação dos pães e dos peixes. Então nós entendemos que sempre depois de grandes desafios, que os desafios eles não podem nos parar, que Deus ele está conosco independente das circunstâncias. Então Jesus ele não parou diante dos desafios, Jesus não parou diante da rejeição, Jesus não parou diante da oposição dos fariseus, Jesus não estagnou diante até mesmo de alguma provável enfrentamento de morte. Jesus ele continuou, e nós vemos que a história ela acaba na multiplicação dos pães. Na verdade ela não acaba, mas nós vemos que ali se evidenciou a multiplicação dos pães, e nós temos no capítulo 14, versículo 22, que Jesus então, ele ordenou aos seus discípulos, logo depois da multiplicação dos pães, que eles entrassem no barco e fossem adiante, enquanto ele despedia a multidão, enquanto ele vai ao monte para orar, e ele então despede os seus discípulos, vão indo na frente, vão atravessando o mar, que eu logo encontro vocês. E eu separei, quero deixar você aqui um momento específico do que aconteceu com os discípulos quando Jesus ele propõe a saída. Jesus então disse a eles, eu vou despedir a multidão, quero que vocês vão indo na frente e eu vou me retirar para orar. E eles tiveram uma experiência, e eu quero apresentar para você agora por meio de um vídeo, a fim de que você possa olhar com seus olhos a experiência que os discípulos e também Pedro tiveram. Tem de bom ânimo, sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Senhor, salva-me. Homem de pouca fé, por que duvidaste? És verdadeiramente o Filho de Deus. Olha que vídeo fantástico. Nós vemos aqui que Jesus despediu os discípulos com o objetivo de propor a eles mais uma oportunidade, terem uma grande experiência de poderem ver o poder de Deus da mesma forma que eles já estavam vendo anteriormente, com não só a multiplicação dos pães, quando Jesus realizou ali por meio de uma palavra, liberando eles tiveram uma pesca maravilhosa, todos os milagres que eles vinham evidenciando. Jesus então leva eles ao mar, eles entraram alguns quilômetros mar adentro, eles estavam já numa determinada vigília da noite, na terceira vigília da noite, entre ali 3 e 6 horas da manhã, e a palavra de Deus vai nos mostrar que o tempo, os ventos começam a ficar fortes, e Jesus aparece. Eles acreditavam que era um fantasma, o medo tomou conta deles, e até o momento que Jesus ele declara, eu sou. Assim como nós vemos na Bíblia ele dizendo, eu sou Deus, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o bom pastor, eu sou.
A semelhança do Deus que libertou o povo de Israel do Egito, quando Moisés perguntou para Deus: quem eu digo para as pessoas que está libertando? Quem é que está libertando? Diga que eu sou te enviou. Então Jesus diz: sou eu, Pedro, eu sou. Ele estava então caminhando sobre as águas. E Pedro, ele, impelido, impulsionado pelo Espírito, eu creio, disse: Senhor, se realmente és tu, se não é um fantasma, permita-me que eu vá até você. Então, alguns podem dizer que Pedro, ele foi reprovado nesse teste. Eu não creio que Pedro foi reprovado nessa experiência. Eu creio que Pedro fez o que todos nós fazemos em momentos de adversidade. Nós recorremos ao braço forte do Senhor, recorremos quando percebemos que na nossa caminhada nós não podemos mais trilhar ela de forma individual, sozinho no nosso braço. Nós recorremos: Senhor, ajuda-me, Senhor, socorre-me. Foi o que Pedro fez. E Pedro foi ousado, Pedro foi corajoso, e Pedro teve uma experiência que nenhum outro teve. Então nós podemos olha o desafio que Pedro encarou, olha a capacidade desse homem. Quantos mais estavam no barco e não tiveram a mesma coragem que ele teve? Quantos ficaram olhando enquanto Pedro se jogou e encarou esse desafio? Da mesma forma, nós podemos perguntar: quantos mergulham de cabeça na proposta de Deus, na palavra de Deus, se dedicam em buscar ao Senhor, enquanto outros ficam olhando e acabam não tendo experiências nenhuma com Deus? A tempestade foi apenas uma oportunidade de crescimento para Pedro e os discípulos, mas enquanto alguns ficaram olhando, Pedro, ele se jogou de cabeça e ele teve uma experiência. Pedro, ele foi levantado por Deus e foi colocado de volta no seu lugar. Interessante que Jesus, ele seria reprovado no teste para ser um bom coach, porque Jesus, ele não olhou para Pedro e disse: Pedro, tu é o cara, Pedro, você deu tudo certo, você chegou até aqui. Não, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, onde está a tua fé? Então a experiência de Pedro confrontou ele, a experiência de Pedro mostrou que ele não era nada e que ele precisava totalmente de Deus, mas foi sim uma grande experiência e uma capacidade demonstrada por ele em encarar desafio. Esse é o Pedro que nós conhecemos na Bíblia, um homem ousado, um homem corajoso. E eu e você, nessa noite, estamos sendo desafiados também, assim como Pedro, nos jogarmos em direção à proposta de Deus e segurarmos firmemente na sua mão, não olharmos para as dificuldades, não olharmos para os ventos, não olharmos para nada que não seja nos abraçarmos em Cristo e continuarmos caminhando e avançando na proposta que Ele colocou para nós. Com Jesus, os desafios não acabam. Todo dia é um dia diferente. E todo dia, Ele, Jesus e a Sua palavra têm algo novo para nós. Somos desafiados a sermos uma versão melhor do que somos e que já fomos até aqui. Poderíamos dizer uma versão 3.0 de nós mesmos. Adão, ele foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus. E nós também hoje estamos sendo desafiados a sermos exatamente como Jesus é, transformados à imagem de Cristo. Jesus chamou os seus discípulos a segui-lo em uma jornada desafiadora rumo ao plano que Deus tinha, abandonar os seus projetos de vida e, pela fé, trilhar um caminho de desenvolvimento e crescimento espiritual. Porém, esse crescimento, ele vai na contramão do que o mundo pensa acerca de um crescimento pessoal. Esse desenvolvimento de fé é proposto por Jesus de uma ideia totalmente diferente do que as pessoas pensam acerca da fé e da religião. Por esse motivo, Jesus ele deixava claro que o método que ele utilizava de ensino era muito diferente do que os fariseus estavam ensinando, do que a religião da época, e que a jornada
que Jesus estava propondo era muito diferente. Por isso que nós vemos o texto em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No versículo 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é o jugo de Jesus? É o seu ensino, é a sua metodologia de ensino. Jesus, ele disse que os fariseus, eles atavam fardos pesados, que as pessoas, ou diziam regras e doutrinas às pessoas, que nem mesmo eles conseguiam carregar. Então nós vemos que Jesus, ele disse: aprendam de mim, aprendam comigo, façam como eu faço. Só que nós entendemos que, na verdade, isso para nós é um desafio sobremaneira. E eu quero deixar claro aqui que o sacrifício de Cristo, ele nos salva da morte eterna, ele perdoa os nossos pecados. Porém, os seus ensinamentos, ele nos transformam. Jesus quer nos transformar em pessoas melhores. Abraão, ele foi desafiado por Deus. Ele foi desafiado não só a deixar a sua casa, os seus parentes, a sua vida. Ele foi desafiado a crer e confiar que Deus estaria levando ele para um lugar bem melhor do que ele mesmo poderia sonhar, ou do que ele mesmo poderia projetar. O lugar que Deus tem para nós sempre será muito melhor do que o que nós podemos sonhar para nós mesmos. Estar no centro da vontade de Deus não só estabelece a nossa identidade em Deus, como também nos traz realização. Isso é seguir a Jesus de verdade, uma conversão verdadeira, uma conversão genuína. Ou seja, é mudar a rota, é seguir no rumo que Deus quer. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles estavam sendo desafiados a abandonarem as redes e seguir a Jesus. E isso sem olhar para trás, sem desanimar, sem desistir, a exemplo de Abraão. É encarar o desafio que vai aparecendo no percurso, na caminhada. E nós poderíamos dizer que Abraão, ele também, à semelhança de Jesus e dos discípulos, ele foi desafiado por Deus. Poderíamos já de antemão estabelecer aqui a promessa que Deus fez para ele, dizendo: Abraão, de ti sairá uma grande e poderosa nação. Não apenas o desafio de ir a um lugar sem saber para onde estava indo, mas quando Deus faz a promessa a ele, ele se depara com, eu acho que o maior e grande desafio da sua vida, a sua esposa sendo estéril, ele já chegando a uma idade avançada, mas Deus opera na vida dela, no ventre dela, um milagre, e Deus opera na vida dele também um milagre e cumpre a sua promessa. Mas aí logo vem também um outro desafio, que Abraão encara ele com fé. Por isso que na semana passada nós falamos sobre a fé, e Abraão é esse grande exemplo de fé. Abraão, ele confiou que Deus daria o escape, que Deus daria a ele a vitória. Quando Deus pediu a ele o seu filho Isaque, ele de pronto ofereceu o seu filho no altar de Deus, dizendo: Deus proverá para si o sacrifício. Então, Jesus, ele foi desafiado, os discípulos viveram grandes desafios, Abraão foi desafiado, nós também estamos sendo desafiados a andar um caminho de fé, a trilhar um caminho de obediência e dependência ao Senhor. Abraão, então, ele confiou em Deus e ele encarou esse desafio e ele recebeu a promessa. No processo genuíno de conversão, é inevitável uma melhora em todas as áreas da vida. É uma mudança de vida. Nesse processo, nós vamos evidenciando no caminho que nós realmente confiamos em Deus e dependemos de Deus. E a maior evidência é uma mudança de vida, é uma transformação de vida. Quando Jesus, por meio do seu ensino, nos abençoa, quando Jesus, por meio do seu ensino, toca os nossos corações, nós nos tornamos filhos melhores, nós nos tornamos maridos melhores, esposas melhores, um profissional melhor, um amigo melhor, ou seja, um ser humano melhor. Eu poderia dizer que quanto maior o desafio,
Quanto maior a pressão, maior a recompensa. Eu quero nessa noite, então, além de falar sobre desafio e como a palavra de Deus está nos desafiando a sermos pessoas melhores, eu quero estabelecer aqui 4 conceitos que a palavra de Deus, dos desafios da palavra de Deus, dos desafios de sermos seguidores de Jesus ou verdadeiramente cristãos. O primeiro desafio que a palavra de Deus nos faz, o primeiro desafio que Jesus nos faz é andarmos em retidão como Ele andou. Vivermos em santidade como Ele viveu. Mateus capítulo 5, versículo 48 diz: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Andem em retidão. Vivam em santidade. Retidão é andar em integridade. E esse é um grande desafio para nós. Andarmos em retidão aonde quer que estejamos. Sermos verdadeiramente cristãos aonde quer que estejamos. Quando as pessoas estão nos vendo ou quando as pessoas não estão nos vendo. Nós manifestarmos isso através das nossas atitudes, através da nossa vida. Essa santidade ou essa natureza de Deus que foi implantada por meio da palavra de Cristo em nós. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Olha Pedro dizendo: sejam santos, como aquele que nos chamou é santo. Andem em retidão, vivam em retidão. E olha o que diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, do versículo 20 a seguir. Ele nos deixa de forma clara, de forma nítida, a forma como nós devemos proceder. Ele diz: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Se você voltar um pouquinho, você vai entender o que ele está falando, uma conduta errada, uma maneira errada de se portar. Ele diz: não foi dessa forma que vocês aprenderam de Cristo. Ele diz: de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e revestindo-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Olha o que ele diz agora: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo o que é útil com as suas próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ele diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas antes o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha que lindo esse texto e que profundo. Essa é a maneira que Deus e que Jesus estabeleceu na sua palavra para nós vivermos. Sem amargura, sem ira, sem contenda, sem falar coisas que não agradam e não edificam a Deus. Então, nós entendemos que este é um grande desafio. Andarmos como Ele andou, ou vivermos em santidade de acordo com aquilo que a palavra de Deus estabelece a nós. Mas não apenas isso, nós também somos desafiados a amar assim como Ele amou. Mateus capítulo 5, versículo 43, diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem,
para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Isso é um grande desafio para nós. Olha o que ele continua dizendo. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos e o que vocês estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então a nossa conduta de amor, a nossa manifestação de amor também estabelece a nossa santidade, o padrão que Deus tem para nós. E o padrão aqui me parece um tanto elevado, porque ele diz que nós não devemos cumprimentar apenas aquelas pessoas que nós gostamos. Ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Eu não sei se isso parece difícil para você, mas isso parece um tanto difícil para mim. É um grande desafio. Nós fomos chamados a amar assim como Ele amou. Olha o que diz 1 João capítulo 3, versículo 11. O versículo 11 diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ele diz: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Ele vai dizer, se não me engano, no versículo 14, quem não ama permanece na morte. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse é o parâmetro. Amar não só com palavras, mas amar com toda a nossa força. Como que eu manifesto o meu amor a Deus? Quando eu também manifesto o meu amor aos irmãos. Quando eu manifesto cuidado às pessoas. Quando eu estou ali manifestando amor ao meu próximo, eu estou também manifestando o meu amor a Deus. João capítulo 15, no versículo 17, nós vemos o seguinte relato: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Da mesma forma que andar em retidão, amar como Jesus amou, é um grande desafio para nós. E nós não podemos fugir disso, se queremos realmente ser discípulos de Jesus. Ele nos apresenta este grande desafio: amar incondicionalmente, amar sem receber nada em troca. Muitas vezes amar da mesma forma que Jesus, quando muitos estão rejeitando Ele. Ele andava pelas aldeias, por todos os povoados, amando, manifestando graça, manifestando o seu coração de compaixão. Que eu e você possamos encarar esse desafio. Como terceiro ponto, como terceiro aspecto desse desafio que estamos recebendo da parte de Deus, da sua palavra, estamos sendo desafiados a servir como Ele serviu. Jesus nos deixou esse exemplo na prática, como nos diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, que Ele abriu mão da sua glória, Ele desceu do seu trono, Ele tomou a forma humana e Ele se humilhou, Ele se esvaziou e Ele se entregou até a morte e morte cruz. Por isso que Ele recebeu um nome que está sobre todo nome. E nós vemos que Jesus, Ele foi este exemplo de servo. Então Deus está também nos desafiando a servir como Ele serviu. Estamos sendo desafiados a viver em retidão. Estamos sendo desafiados a amar. Estamos sendo desafiados a servir. Mateus capítulo 20, versículo 26 e 28 diz assim: não será assim entre vocês. Assim como eles estavam querendo, aqui os discípulos estavam interpelando Jesus acerca de um local de honra, sentado à direita e à esquerda, eles queriam um local de destaque, e Jesus disse: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Jesus, ele deixou esse exemplo muito claro acerca do serviço quando ele se esvazia do seu posto, da sua autoridade de mestre, e ele se debruça aos pés dos discípulos e ele apresenta o ministério da toalha, ele lava os pés, ele diz: eu faço isso para dar a vocês o exemplo. Este é o ministério de vocês, servir e lavar os pés uns dos outros. Façam isso uns com os outros. Jesus, ele não tinha crise de identidade, por isso que ele lavou os pés dos discípulos, disse: façam o mesmo. João capítulo 12, versículo 16, nos diz o seguinte: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Como que nós servimos a Jesus? Servindo as pessoas, servindo o próximo, ajudando aquelas pessoas que estão em necessidade. Hoje, mais do que nunca, nós, quanto igreja, temos a oportunidade de servir por meio da oração, de servir por meio dos nossos braços, acolhendo as pessoas aflitas e angustiadas, estendendo a elas uma palavra de amor, uma palavra de esperança, mas também, como nós estamos fazendo, arrecadando donativos e atendendo às necessidades. Eu e você somos desafiados a servir todos os dias. É só olharmos à volta. Quantas pessoas estão em necessidades ao nosso redor? Estamos sendo desafiados a servir. E como último aspecto desse desafio que Jesus faz a nós, eu quero estabelecer aqui a importância da influência. Jesus nos desafia a influenciar como ele influenciou, a impactar como ele impactou. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Eu poderia estar aqui falando para vocês, mas não seria nítido e claro para vocês a minha face se não houvessem essas luzes, essa iluminação. Isso só é possível porque nós temos aqui luminárias que estão clareando esse ambiente. Se você não me conhecesse, você não saberia quem está falando, porque você talvez não conheceria a minha voz. Então, as coisas eu só posso estar lendo aqui e falando com você, porque nós temos algo que está trazendo claridade a este ambiente. E é dessa forma que Jesus nos chamou a fazer a diferença. Em meio às trevas, em meio onde há escuridão, nós vamos ser luz de Deus. Nós vamos trazer esperança. Nós vamos ser a resposta. Nós vamos ser a solução para as pessoas em meio a tempo difícil. E mais do que nunca, o tempo que nós estamos vendo hoje, eu e você podemos ser sal, podemos ser luz. As pessoas precisam olhar para nós e ver algo diferente em mim e em você. Elas devem olhar para nós e ver-nos como referencial, como um modelo. E eu quero deixar aqui o exemplo de Paulo. Paulo é um exemplo de um homem que foi desafiado por Deus. Lá em Atos capítulo 9, quando ele tem esse encontro com Jesus, Jesus diz para ele: Paulo, eu vou te mostrar o quanto você vai padecer pelo meu nome. Paulo é um exemplo de um homem que aceitou o desafio. E é exemplo de Pedro e seus discípulos. A exemplo de Pedro no barco, ele se jogou de cabeça. Ele abandonou os seus valores. Ele abandonou todos os seus conceitos. E ele seguiu firmemente, com convicção e convicto que Jesus havia falado com ele. E ele, aqui em Atos capítulo 17, ele está pregando a palavra de Deus, e diz o versículo 1: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo.
alguns judeus foram persuadidos e se reuniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Então Paulo, ele se dedicou em fazer a obra de Deus, e por onde ele ia, quando tinha oportunidade, ou mesmo quando não tinha oportunidade, ele criava a oportunidade de manifestar o reino de Deus e poder fazer a diferença no lugar onde ele estava, compartilhar os seus ensinamentos, compartilhar as experiências que ele estava tendo com Deus, compartilhar do dom de Deus, compartilhar da virtude do Espírito Santo. Paulo, aonde ele estava fazendo a diferença. E aqui não foi diferente. Muitas pessoas seguiram a ele, estavam sendo agregados em torno deles, mas o texto vai nos dizer que alguns judeus ficaram, o texto vai nos dizer que eles ficaram aborrecidos, eles ficaram com inveja no coração e eles criaram um tumulto, criaram uma aglomeração de pessoas e foram até a casa onde Paulo estava hospedado. Diz o versículo 6, contudo, não os achando, ou seja, Paulo e Silas, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço ou têm transtornado o mundo. Ele diz a palavra, causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Outra tradução vai usar essa palavra, tem transtornado o mundo. Assim era Paulo, assim foi Silas, assim foram os grandes homens de Deus, por onde eles andaram, como profetas de Deus. Eles causavam esse alvoroço, eles transtornavam, eles estavam promovendo mudança no lugar onde eles estavam. Quantas pessoas elas estão transtornando o mundo, mas no sentido negativo? Quantas pessoas estão causando alvoroço nas suas casas, mas no sentido negativo? Paulo aqui é no sentido positivo, gerando mudança e transformação na vida das pessoas, porque ele estava pregando a palavra de Deus. Paulo enfrentou muitos desafios por seguir a Jesus. Então, concluindo a nossa reflexão, eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas. Não apenas a você, mas a mim também. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Qual foi a coisa mais difícil que você já fez na vida? Talvez você carregue as marcas desse desafio até hoje. Ou talvez nem tenha superado de forma evidente ou na totalidade esse desafio. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Ou que talvez você ainda esteja enfrentando? E muitos desafios que nós vivemos, eles às vezes deixam marcas. Eu lembro-me que um grande desafio que eu enfrentei já no início da minha caminhada com Jesus foi de ir ao campo missionário. E eu carrego desse desafio marcas, e marcas boas, marcas positivas, até hoje na minha vida. E recompensas e grandes bênçãos que eu obtive de ter tido a capacidade de encarar este desafio. Qual é o maior desafio que você já enfrentou? Algumas pessoas têm como desafios a corrida de São Silvestre, escalar o Monte Everest, pular de paraquedas. Não sei qual é o maior desafio que você já enfrentou ou qual é o desafio que você já superou na sua vida. Fica a reflexão. Quais são os desafios que estão sendo propostos para você hoje? Embora nós já tenhamos vivido muitos desafios, todos os dias nós estamos sendo desafiados. Quando nós acordamos, estamos sendo desafiados. Qual é o desafio que se apresenta diante de você hoje? Eu sei o que se apresentam diante de mim. Eu sou desafiado a cuidar mais da minha saúde. E muitas pessoas às vezes brincam comigo dizendo que eu tenho que me exercitar, que eu tenho que fazer academia, eu tenho que correr. Eu procuro ser muito prático. Eu gosto de correr quando tem algum propósito pelo qual, né, atrás de uma bola, né, e algum sentido. Mas as pessoas dizem para mim: pastor, tem sentido você correr simplesmente porque você está fazendo exercício físico? Eu sou desafiado a cuidar melhor da minha saúde, da minha alimentação.
Eu estou sendo desafiado a melhorar o meu tempo com Deus. Eu estou sendo desafiado a amplificar o meu tempo de leitura e de devocional com Deus. Estou sendo desafiado a influenciar pessoas. Estou sendo desafiado a ser um homem melhor, um pastor melhor, um marido melhor, um pai melhor. Todos os dias eu estou sendo desafiado. Estamos sendo desafiados quanto igreja, diante das necessidades que chegam diante de nós. Sabemos o que Deus tem para a nossa igreja, sabemos aonde Deus quer nos levar, e eu estou sendo desafiado a conduzir os irmãos nessa trajetória. E eu sei que este não é um desafio tão simples, mas nós estamos aqui buscando graça de Deus e ousadia no Senhor para trilharmos esse caminho. E como Pedro, queremos nos jogar rumo a esse desafio. Não vamos esmorecer e não vamos desanimar. Queremos que você encare conosco esse desafio. Vamos construir e fazer tudo aquilo que Deus está propondo para nós nesse tempo, aqui e agora. Mas além dessa pergunta de qual o maior desafio que nós já enfrentamos, ou quais são os desafios que estão sendo propostos para nós hoje, eu quero também fazer uma outra pergunta. Quantas vezes muitas pessoas já desistiram de algo porque lhes parecia difícil ou até mesmo quase impossível? Quantos desafios já foram deixados de lado? Quantos desafios já foram deixados para trás? O desafio parece maior do que a força ou a capacidade que a pessoa tem. A maioria das pessoas, elas têm sonhos. Quantas pessoas, elas desejam fazer uma viagem, mas elas têm o desafio de entrar num avião. Só que ela tem medo de avião. Encare os seus medos. Tome um avião e faça essa viagem. Quantas pessoas, elas têm o desejo de abrir um próprio negócio, mas elas têm medo de fracassar, têm medo de falir, porque um amigo próximo fracassou, um amigo faliu, o pai fracassou, o pai faliu. Quantas pessoas, elas têm um sonho, um desejo de casar, mas os pais se divorciaram e ela então fica ali na luta, ela não assume esse compromisso. Quantos casais, às vezes jovens ou às vezes já estão casados há tanto tempo, têm um sonho de terem filhos, mas precisa superar o desafio da gravidez. Às vezes um amigo, um parente não tiveram uma gravidez saudável, perderam um filho na gravidez, ou até mesmo o bebezinho morreu, e aí então a pessoa, ela adquiriu um trauma, um medo. São desafios. Nós estamos sendo desafiados a fazer a vontade de Deus, mesmo quando em alguns momentos nos parece difícil. Você já ouviu aquela frase? Vai sem medo. E eu, quando falo essa frase, eu lembro do momento em que nós desenvolvimos atividades com adolescentes. Enquanto eu era pastor, por muitos anos eu fui pastor de adolescentes, e nós desenvolvimos atividades radicais, e nós levamos eles a fazer rapel, tirolesa, e muitos estavam ali diante daquele desafio, olhando, tendo que superar os seus medos. E nós dizíamos para eles: vai, meu filho, vai sem medo. Mas o medo lhes parecia muitas vezes maior do que aquela estrutura que eles estavam se apoiando. E nós dizíamos para eles: é seguro, vai sem medo. Mas eles, a todo momento, aquele frio, mas eu vou ter frio na barriga. Vai com frio na barriga, agarra, segura firme, fecha os olhos e vai, meu filho. E nós dizíamos para eles: pastor, e se eu ficar com medo? Eu dizia: se der medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Então, não permita que o medo lhe pare, não permita que o medo lhe trave. Mesmo que você, assim como Pedro, se você perceber que você está desanimando, que você está sucumbindo entre as águas, recorra ao Senhor. Permita que Ele te tome pela mão, Ele te levante. Ele vai levantar você, Ele vai colocar você de forma segura. Mas não desista da sua caminhada, não desista da sua trajetória. Nós poderíamos ter como exemplo Davi e Golias. Davi, ele não tomou partido, ele não tomou conhecimento de Golias,
mas ele permaneceu firme nas experiências que ele tinha no dia de ontem. Ele disse: se Deus me deu vitória diante do leão, se Deus me deu vitória diante do urso, eu não vou desanimar, eu vou encarar este gigante, eu não vou na minha força, eu vou na força do Senhor, eu vou contra ti, em nome do Senhor. Não desanime diante dos desafios, encare-os com ousadia e com coragem, firmado naquilo que Deus prometeu a você. A única forma de nós crescermos é encarando os desafios. Como deve ser triste e frustrante ao mesmo tempo para uma pessoa que chega a uma determinada idade e percebe que não realizou os seus sonhos, mas não porque ela tentou. Ela talvez não realizou os seus sonhos porque ela não teve a capacidade de encarar os desafios, apenas porque não teve a coragem de romper com os seus medos. Todo desafio, ele traz uma recompensa, mas ela normalmente, ela vem ao final, ela vem na chegada, ela não está no meio do processo, é quando nós cruzamos a linha de chegada. Não desista, não desanime. A única forma de nós sairmos da naturalidade e experimentarmos o sobrenatural de Deus é ir de encontro ao desafio. É colocando o nosso pé na água, assim como fez Pedro. Se você quer sair daqui e você quer chegar a um determinado lugar, você sai de um ponto e vai ao outro ponto, você precisa se mover, você precisa se mexer. Para eu chegar na minha casa, eu preciso sair da onde eu estou, eu preciso romper aquela porta, eu preciso tomar a chave do carro, eu preciso ligar o carro, eu preciso sair na estrada, cruzar por outros carros, eu preciso sair daqui. Deus está nos chamando a nos movermos do lugar aonde nós estamos. Embora nós tenhamos desafios no processo, não pare diante dos desafios, não fique estagnado. Ele está nos desafiando a ir mais além, a caminhar uma milha a mais, está nos desafiando a sermos pessoas melhores. Nada é fácil na vida, tudo aquilo que vem fácil, vai fácil também. Por isso que os desafios, eles marcam as nossas vidas, eles são a verdadeira escola que eu e você podemos ter com Jesus. E eu anotei algumas coisas aqui, para mim e para você. Devemos parar de dar desculpas, devemos encarar as mudanças que estão sendo propostas a nós. Faça o seu melhor, trabalhe, corra atrás, tenha atitude. Pare de chorar e lamentar que não deu certo no passado. Assuma a responsabilidade e aproveite as oportunidades. Seja forte e corajoso, não seja covarde, não tenha medo das oposições. Aceite e encare os desafios. Esses desafios, eles são oportunidades que Deus abre para nós, para nos levar a um nível além. Pense se José desperdiçasse a oportunidade na casa de Potifar. Pense se ele fosse reprovado no teste com a mulher de Potifar. Pense se José ficasse lamentando lá enquanto ele estava na prisão de Potifar. José, ele encarou esta oportunidade como um desafio para que Deus pudesse colocá-lo sobre algo maior. Todos os homens de Deus foram chamados e atraídos a um desafio. Quais são os nossos desafios hoje? O de Pedro foi andar pelas águas, morrer pelo Evangelho, pastorear as ovelhas do Senhor, dar um bom testemunho acerca da sua fé, mesmo que em alguns momentos ele vacilou, como quando ele negou a Jesus. Ali em Mateus capítulo 26, ele não desanimou, ele se arrependeu e ele continuou firme. Tanto que nós vemos depois em Atos capítulo 2, no seu discurso, 3 mil almas aceitando ao Senhor, depois 5 mil almas, a sombra de Pedro curava, eles operando muitos milagres e vendo as grandezas de Deus. Ele não parou diante dos desafios. E esta é a proposta para nós, que seguir a Jesus é sermos desafiados todos os dias, mas nós não seguimos esse caminho firmado na nossa força, nem no nosso braço. Nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. E quando Ele nos chama, devemos ir sem medo.
com a certeza de que se ele venceu, nós também venceremos. E a boa mão do Senhor vai nos sustentar. O meu desejo é que a palavra de Deus, ela continue falando ao seu coração, que você permita que o Espírito Santo fale ao teu coração, que você dobre os seus joelhos, que você busque a Deus, a fim de que Ele transforme você em uma pessoa melhor, a fim de que Ele me transforme em uma pessoa melhor, de que Ele nos conduza a cada dia, de forma de que nós possamos superar esses desafios, romper o medo e nós possamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, seja na nossa individualidade de fé, ou seja, como corpo, como igreja, como família da fé. E eu tenho certeza que juntos nós vamos manifestar as grandezas de Deus. Juntos nós vamos seguir a Jesus e vamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo. E assim como Ele deixou na sua palavra, nós faremos ainda obras maiores. Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique no seu coração. Não tema, aceite esse desafio e seja um verdadeiro seguidor de Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Força e
Que mensagem maravilhosa! Deus falou ao meu coração e eu espero que Ele tenha falado ao coração de vocês também. Que nessa noite Deus possa desafiá-los a iniciar uma semana em Cristo, uma semana onde você aceite os caminhos de Jesus, que você aceite segui-lo, não por partes, mas por inteiro. Que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua semana e que a partir de amanhã nós tomamos como verdade essa palavra de hoje e que nós consigamos praticar e não só ouvi-la. E fique ligado em nossas redes sociais para se manter informado de tudo o que acontece aqui em nossa casa. Esperamos você aqui em nosso canal no próximo culto. Deus abençoe.